Vamos embora. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso programa Aprendizado Baseado em Problemas na Prática. Então, hoje é o nosso primeiro encontro e eu tenho o super prazer de receber uma professora super especial, que é a professora Lívia Bandeira. Tudo bem, Lívia? Como você está? Tudo bom, Carla? Já quero aproveitar para agradecer, né, esse presente também, né, de participar com você aqui no ABP na Prática. Estou muito feliz com esse seu Que bom. convite. Maravilha. Olha, é um presente para todos. Eu vou aqui falar rapidamente como da trajetória encantadora de Lívia. Lívia é uma profissional apaixonada pela educação, pela gestão, pela inovação, com mais de 10 anos de experiência ali, liderando equipes e desenvolvendo projetos. Ela é biomédica, tem doutorado em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente ela é tutora, coordena as equipes docentes da disciplina de atividades integrativas e ativas do curso de medicina da Uninasal Recife. Eu também trabalho nessa disciplina, tenho o prazer de trabalhar com ela, e adota a metodologia, essa disciplina adota a metodologia ativa do PBL ou ABP. Lívia também é assessora de RH da Ebramed, com foco na seleção e gestão de talentos na área médica. Ela tem, na verdade, uma trajetória muito grande no planejamento estratégico de conteúdo educacional, na implementação de tecnologias inovadoras para potencializar a aprendizagem. Tá sempre aprendendo, né? Está cursando MBA em gestão de pessoas e recursos humanos e especialização em docência em EAD e tecnologias educacionais. Então, essa é a nossa convidada maravilhosa, que a gente vai começar aqui. Obrigada. E eu vou começar fazendo. A gente estruturou nossa conversa com perguntas. Então, Lívia, eu já vou começar aqui fazendo Certo. uma provocação para você compartilhar sua experiência. O primeiro ponto que eu acho que é interessante é a gente conversar sobre o poder do feedback. Acho que eu nem falei, mas o tema de hoje é feedback. Então, é o poder do feedback no desenvolvimento do estudante, né? E aí eu queria que você comentasse isso, Lívia, e de repente até trouxesse experiências Sim. de transformação, né, a partir do feedback. Então, fale aí, compartilhe sua história. São muitos feedbacks, né, ao longo desses anos todos. E assim, Carla, eu acho que todo feedback, ele é importante, né? Culturalmente existe aquela história assim, do feedback positivo, feedback negativo, e os alunos, eles meio que incorporam isso também. Mas, na verdade, eu acho que todo feedback, ele é importante e ele gera um impacto no aluno, né? No indivíduo como um todo, na verdade. Independente de ser ali num ambiente acadêmico, escolar ou não, né? Então, eu acho que, de fato, o feedback, ele é uma verdadeira oportunidade, né? Eu gosto muito de dizer isso aos alunos, assim, é um momento onde a gente está se oportunizando a evoluir, a aprender, a melhorar, né? Então, eu acho, principalmente, que o feedback, para, de fato, assim, ele ser efetivo, né? A gente conseguir gerar um impacto no aluno que está ali nesse processo todo de desenvolvimento, ele precisa ser um feedback estratégico, né? Estruturado. Ele deve ter ali uma finalidade, né? E você deve ter isso muito claro, né, para você, assim, o que é que você quer, né, que esse aluno alcance após esse feedback, né? Então, eu acho que é esse processo de construção e que ele tem que ser, sim, pensado e estruturado. Ele não pode ser feito ali de forma aleatória, né? Só vou chamar para uma conversa. Não, o feedback, ele não é uma conversa, né? Ele é algo que tem ali uma técnica por trás e que a gente quer alcançar um objetivo final. E aí, assim, tem vários exemplos, mas tem um exemplo que eu gosto muito de comentar, porque foi muito, assim, foi muito nítida a transformação que essa aluna teve. Já faz muitos anos que isso aconteceu. Eu tinha uma aluna que ela se expressava bem, né? Ela era uma menina desenvolta, não era tímida, ela era bem tranquila, inclusive, na tutoria, mas ela se travava muito para participar. É como se na hora que ela estivesse sendo ouvida, ela travasse, sabe? E isso a gente encontra muito, né, nos grupos de ABP. E aí eu chamei, né, essa moça para o feedback para a gente conversar exatamente sobre isso, para ver o que é que a gente poderia fazer para. Acho que a internet saiu, que pena.
para estruturar e criou ali já uma estratégia, um plano de ação para ver o que é que a gente faria, né? E eu sugeri que ela tomasse um papel de destaque ali no grupo, como coordenadora ou como secretária, porque, querendo ou não, é uma função que vai estar se diferenciando naquele momento, né, do caso, dos demais alunos do grupo. Então, ela precisa atuar como aluna do grupo, mas ela também tem uma função ali específica. E aí, ela preferiu ser a secretária, né, no próximo caso. E ela veio ser a secretária, ela foi para o quadro, né? E ela, né, nessa época a gente fazia as tutorias em uma sala que tinha como se fosse um palco, sabe, para o aluno subir ali no quadro. Então ela já ficou numa posição ali mais de destaque, e ela fez a função dela de secretária, assim, de uma forma exemplar. Além de ser. E eu sugeri que ela tomasse um papel de destaque ali no grupo, como coordenadora ou como secretária, porque, querendo ou não, é uma função que vai estar se diferenciando naquele momento, né, do caso, dos demais alunos do grupo. Então, ela precisa atuar como aluna do grupo, mas ela também tem uma função ali específica. E aí, ela preferiu ser a secretária, né, no próximo caso. E ela veio ser a secretária, ela foi para o quadro, né? E ela, né, nessa época a gente fazia as tutorias em uma sala que tinha como se fosse um palco, sabe, para o aluno subir ali no quadro. Então ela já ficou numa posição ali mais de destaque, e ela fez a função dela de secretária, assim, de uma forma exemplar. Além de ser secretária, ela se sentiu à vontade para participar como aluna também, para trazer os conhecimentos prévios dela no momento da análise, porque ela viu que ela conseguia ser ouvida, que ela conseguia, que as pessoas conseguiam prestar atenção nela, então ela se sentiu à vontade realmente. E aquilo ali foi um gatilho realmente de transformação para ela. A partir daquela tutoria, né, depois eu também chamei para ela fazer um feedback em relação àquela atuação específica daquele dia, e depois daquela tutoria, assim, a transformação foi muito clara, porque ela ganhou autoconfiança. Então, ela era uma aluna que, na verdade, ela precisava trabalhar a autoconfiança. E a partir do momento que ela se viu nessa posição, que ela também enfrentou, né, aquele medo, aquele receio que ela tinha, ela conseguiu se livrar ali daquelas amarras e deu tudo certo. Então, no resto do semestre, ela teve uma progressão, assim, importantíssima. E isso, né, perdurou em outros encontros também, assim, foi excelente. Eu acho que esse exemplo, ele é muito válido. É encantador, né, Lívia, saber que, assim, pelo que eu tô, o áudio ficou um pouquinho cortado em algum momento, mas, assim, eu entendi que você propôs a ela, você delineou uma função para que ela ocupasse um espaço, que ela tivesse ali uma oportunidade de ser ajudada, ser apoiada por um espaço que ela ocupou, que no caso foi de secretária, e aí ela teve a oportunidade de, nessa estrutura já pré-montada, vamos dizer assim, né, Sim. ela desenvolver. Então, foi um apoio, né? Muito interessante. E isso é transformador para a vida da pessoa, né? Com certeza, porque trabalha nesse ponto, né, da autoconfiança, é que a gente vê que os estudantes de hoje, né, eles têm muita dificuldade com essa questão da autoconfiança, né, deles se sentirem ali realmente, assim, capazes, né, de enfrentar a situação e de também expor os conhecimentos. Tem uma outra situação também, Carla, que eu acho que vale muito a pena a gente comentar, é uma tutoria que eu tive, onde tinha um casal de namorados, né, então, assim, eles sempre sentavam juntos. Sentavam sempre um ao lado do outro e meio que ficava um na sombra ali do outro, porque tinha uma dependência emocional muito grande. E aí eu chamei os dois, eu disse, gente, ó, vamos separar. Fulaninha, você vai sentar de um lado, Cicraninho, você vai sentar de outro. Vamos tentar começar a fazer algumas coisas separadas. Na época a gente fazia atividades em grupo, então eu disse, vamos cada um para um grupo diferente, porque vocês precisam também quebrar esse vínculo de querer fazer tudo sozinhos. Então, eram namorados, estudavam juntos, na sala de aula sentavam juntos, na tutoria estavam na mesma tutoria, né? E tudo isso gerava esse vínculo emocional e eles ficavam um realmente na sombra do outro. E aí, quando a gente fez essa separação, eles aceitaram numa boa, né? E a gente separou e separou também um grupo da atividade, eles conseguiram evoluir melhor. Eu já não lembro quem era mais dependente na época, se era o rapaz ou se era a moça, mas, de qualquer forma, assim, teve um progresso também muito grande, né? Foi um outro ponto importante. É legal isso, né, Lívia? É muito bom. Essas experiências, elas realmente, a gente vai construindo. O ABP é tão dinâmico para o professor também, Muito. né, Lívia? Porque todo semestre a gente consegue ver novas experiências, novos desafios,
E é por isso que eu acho tão Isso, precioso ouvir os outros tutores, porque tem experiências únicas, né? únicas. Pois é, vamos tentar no segundo ponto que eu queria abordar, são os desafios de fornecer feedback. E aí eu queria te perguntar, quais são assim, os maiores desafios e quais estratégias você tenta usar para superar? Tá. Entre equilibrar, Lívia, ser honesto e crítico, que a gente precisa ter uma verdade, né? Precisa ser Sim, verdadeiro aquele feedback, e, por outro lado, esse ambiente, manter no aluno essa motivação, essa vontade de continuar, né? Então, como é que você, sim, que dicas você dá para equilibrar essa questão, de, às vezes, a pontuar um aspecto que precisa melhorar, mas, sim. assim, às vezes aquilo é um pouco delicado. Como é que você lida com isso aí? Esse é um processo que a gente vai amadurecendo ao longo dos semestres, né? Ao longo dos anos. Com certeza, os meus primeiros feedbacks como tutora não são como os de hoje, né? Porque aí a gente vai ganhando realmente prática. Mas assim, você perguntou do maior desafio. Eu acho que o maior desafio do tutor, quando ele vai iniciar esse processo de feedback, é o receio que todo mundo tem de receber um feedback, né? Às vezes, quando você chama um aluno que nunca recebeu um feedback em situação nenhuma, ele já vem assim tenso, vem com medo, vem nervoso, né? Porque existe realmente esse receio muito grande. Então, a primeira estratégia que eu uso com as minhas turmas é no primeiro dia, quando a gente já vai fazer aquele acolhimento, já vai falar um pouco da disciplina, de como tudo vai funcionar, eu já paro um momento para falar especificamente do feedback. Então, eu já deixo todos cientes de que a gente vai fazer feedback, que o feedback da gente é rotineiro, né? Que a gente tem uma rotina realmente de feedback, e o fato da gente ter essa rotina já deixa os alunos também mais confortáveis, né? Porque a gente precisa realmente manter isso. Então, eu já deixo todo mundo ciente em relação a essa questão da rotina que a gente tem, e falo também como é esse feedback, que é um feedback estruturado, que ele é baseado em técnica, que ele vai ser sempre específico, que a gente não vai chamar para o feedback para conversar coisas aleatórias, que é para focar em um ponto que ele precisa desenvolver. Eu falo também dos feedbacks, né, de reforço positivo, que eu acho que também é importante a gente ressaltar, que o feedback não é só quando a gente quer fazer alguma melhoria, né, quer alcançar algum ponto, mas também para a gente fazer um reforço positivo, né, para o aluno ter ali um termômetro. Poxa, será que eu estou indo bem? Né, será que o caminho que eu escolhi realmente é esse? Então, eu acho que isso é, né, um ponto inicial para a gente, de fato, deixar todo mundo confortável. E assim, em relação a essa questão, né, do equilíbrio, eu acho que quando a gente está apropriado realmente da técnica, a gente consegue deixar esse ambiente propício e equilibrado para fazer o feedback. E uma coisa que eu noto que faz muita diferença, isso ouvindo relatos também, né, de outros tutores, eu acho que a forma que você se coloca, né, a sua postura, o seu tom de voz, né, a entonação que você usa, assim, faz toda a diferença para deixar o aluno ali tranquilo. Acho que você precisa tornar aquele momento o mais empático possível, porque é um momento de escuta também, né? Então, a partir do momento que a gente usa essa questão da técnica e do tom de voz adequado e a gente tenta tornar aquilo ali mais tranquilo, o aluno ele vai se sentir mais à vontade, mesmo que a situação seja uma situação ali mais delicada e que a gente precise ser mais, reforçar mais, né, ali, de fato, o que precisa ser realizado, ser mais firme, digamos assim, né? Mas ainda assim, usando essa estratégia de manter ali aquela linha tênue de calma e de empatia, funciona mais fácil. E dele entender que não é um momento de julgamento, né? Aí é Exatamente, bem interessante, porque ninguém está ali para exatamente. julgar, é um momento primeiro de troca, E e aí vai, troca. né, de troca. E aí vai entrar o terceiro ponto, que eu acho que é bem importante a gente poder, que eu queria muito te ouvir, que é quando o tutor tem o outro lado da moeda, ele acolhe Sim, o feedback do aluno. Então, assim, como é que foi? Eu sei que isso aí, se eu pensar na minha trajetória de ABP, isso foi com certeza mudou muito, muito. né, esse posicionamento, porque a gente receber algum tipo de crítica devolutiva, às vezes não é fácil, não é Não, confortável, né? Então, a gente também tem que abrir esse espaço. Então, como é que você faz, Lívia, para você se tornar mais receptiva e deixar o aluno
mais à vontade, né? Porque, na verdade, ele Sim, pode ter medo da nota, da avaliação, tudo isso. Então, como é sim. que funciona esse espaço aí, essa construção para você receber o feedback do aluno? Eu acho que a gente pega essa mesma linha de raciocínio da pergunta anterior que a gente estava conversando, né? De você manter esse ambiente acolhedor, porque a partir do momento que a gente faz dessa forma, né? Que a gente já fornece os feedbacks dessa forma e que a gente lida com os alunos dentro do grupo tutorial, dentro da dinâmica dessa forma, né? Mantendo realmente aquele ambiente mais tranquilo e mais empático, eu acho que essa postura também gera um ambiente mais adequado para que o aluno se sinta à vontade e venha fazer o feedback também, né? O tutor, muitas vezes, ele vai precisar pedir o feedback e também dizer para o aluno, olha, a respeito desse ponto aqui, né? Como é que você acha que a nossa condução está indo? Como é que você acha que a gente poderia melhorar? Qual a tua opinião? Então, acho que a gente também precisa direcionar ali o aluno, porque na maioria das vezes eles vão querer só elogiar o tutor. Ah, eu amo a minha tutora, eu adoro, é maravilhoso e tal, tal, tal. E aí, às vezes, em outro ambiente, ele vai se sentir à vontade com outra pessoa para dizer: olha, mas eu acho que naquele momento ali a minha tutora poderia ter feito de forma diferente e tal. Mas para o tutor, eu acho que o aluno tem muita dificuldade de dizer para o tutor o que ele realmente acha em relação àquela condução, porque tem receio, né? Fica com medo da nota, como você falou, né? Então, eu acho que se a gente deixa esse ambiente, né, de troca mútua realmente esclarecido e o aluno fica à vontade, ele vai vir e vai falar, né? E assim, pensando em situações que a gente já passou, eu tive uma situação assim que eu nunca esqueço, de uma aluna que ela não gostava do método, ela não gostava do que ela estava fazendo, da disciplina. Então, assim, é como se ela tivesse ali naquele momento obrigada. E ela me falou isso. E um dos feedbacks ela me falou isso. Então, assim, esse feedback eu lembro que foi muito desafiador, né? Inclusive, em outro semestre, ela foi para uma outra tutora, que é uma amiga minha, e ela comentou isso também comigo. Ela disse: olha, foi o feedback mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi com fulaninha. E aí, quando ela disse o nome, eu disse: foi minha aluna, e foi assim também. E a gente trocou experiência, porque assim, essa aluna realmente ela não gostava, né, daquilo ali, daquela situação. Então, ela ficava extremamente desconfortável. E ela ficava desconfortável a ponto de, às vezes, ficar realmente irritada, sabe? Então, foi um feedback difícil, não porque ela estava falando diretamente de mim, mas porque era o método em si. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para, sabe, reverter a situação com essa aluna? Porque aí ela precisa entender, né, que aquilo ali ela vai ter que passar e vai ser até o final do curso, e é uma experiência para a vida também. E aí foi assim, de forma muito gradativa, né? Porque o feedback tem isso também, ele não vai ser instantâneo, né? Ele é um processo gradativo. E às vezes, quando isso se repete, vamos dizer, você está passando com essa situação, se o outro tutor, mais na frente, outro grupo tutorial, aí volta num tema parecido, então acho que também ajuda a essa consciência. Eu Sim, consigo perceber claramente esse cenário, e uma das formas que eu tento conscientizar os alunos que a proposta do ABP é uma proposta de preparação para a para vida. a vida, com Não é certeza. uma coisa específica daquele momento educacional. Você pode estar dentro de um setting de um hospital, discutindo um caso, e você precisa posicionar sua opinião. Sua opinião, E pois pode ser é. contrário ou não às demais ao restante da equipe. Como é que você vai É, se colocar? Como é que você vai isso, defender sua convicção? Então, isso isso. também, ou seja, o ABP, ele reproduz as relações, os sentimentos, as Isso. emoções que a gente vai vivenciar na vida real, Isso. né, Lívia? E o aluno, ele também pode estar numa posição onde, por exemplo, o preceptor, ele não está sendo justo ali com ele, naquele julgamento ali, naquela análise, né, ele pode se sentir mal com o que o outro está falando, e ele vai precisar se impor, e ele vai precisar dar esse feedback também de volta para o tutor, para o professor, preceptor, então ele tem que aprender a se posicionar, né, e assim, eu costumo pedir feedback aos alunos, principalmente em grupos onde eu percebo conflitos, né, grupos conflituosos no sentido de, tem algumas pessoas que estão ali monopolizando a discussão, algumas outras estão se sentindo desconfortáveis com aquela situação. E aí, quando eu me deparo com essas situações, eu costumo pedir feedback sobre a minha condução também, para eu ter certeza de que eu estou indo numa posição justa,
e adequada para conduzir, para que eles percebam isso também. Poxa, sério, e eu ter também esse reforço positivo, né? Será que de fato eu estou conseguindo equilibrar? Será que eles estão se sentindo abraçados dos dois lados da moeda, sabe? Então eu tento Percebidos, né? Se estão... isso, exatamente. Então eu tento pedir principalmente nessas situações específicas. E até o que é que a gente pode fazer no sentido de minimizar o desconforto daquele aluno que não se sente, que a gente sabe que tem isso no grupo tutorial, às vezes tem, eu já vivi uma situação do grupo que uma determinada aluna, ela não só dominava a fala, como ela inibia os demais. Os demais. Às vezes até com manifestação corporal, um gesto, assim, quando alguém começa a falar e você, tipo assim, nossa, mas que besteira que está falando. Sim. Então, isso gerava uma inibição coletiva no resto dos alunos. E aí eu também conseguir, a partir do feedback, entender isso aí, e esse ponto que você colocou, é que às vezes eles ficam na impressão de que a gente não está vendo, ou então está fazendo que não está vendo, e na verdade a gente está vendo, mas está tentando, não é fácil, ele também precisa entender que é desafiador para o tutor esse tipo de situação, né? Porque como é que você vai... não é uma situação fácil você conduzir o aluno dominante, é uma situação difícil, mas que realmente a gente precisa dessa devolutiva dos alunos, até para poder criar mais segurança, né? Mais segurança. Para os outros que estão naquela situação. É um desafio esse tipo de contexto. Lívia, tem uma outra situação que eu acho bem interessante que eu queria te perguntar, abordar, que é em relação ao feedback coletivo e ao feedback individual. Sim. Então, assim, como é que você conduz isso nas sessões? Se toda sessão tem o feedback coletivo, como é que você lida com essa situação? Como é que você executa essa diferença entre o feedback individual e aquele feedback coletivo? Tá. Eu acho, Carla, que toda sessão tutorial é merecedora de um feedback coletivo. Eu não acho justo com o grupo, com os alunos, que a gente encerre a tutoria sem fazer um feedback coletivo, sabe? Eu acho que, assim, é praticamente obrigatório, né? Pelo menos nas minhas tutorias, em todas, eu faço um feedback coletivo. Porque imagina, a gente está aqui numa atividade, a gente está discutindo e tal, e aí, tá, chegou no final ali das hipóteses, tudo ok, pronto, gente, até semana que vem. O aluno, ele fica sem saber como é que foi. Poxa, será que deu certo? Será que a gente contemplou tudo? Será que ficou alguma lacuna? Então, assim, a gente precisa fazer um feedback coletivo em todas as sessões tutoriais, né? Eu acho que esse realmente, ele é obrigatório. Isso na situação corriqueira do dia a dia, né? A cada sessão. Mas também tem aquela situação onde o feedback coletivo, ele não é só para a gente comentar e dizer como é que foi o andamento daquela sessão tutorial, mas às vezes a gente precisa de um feedback coletivo para resolver algum problema que realmente é coletivo, né? Por exemplo, esses grupos conflituosos, como a gente estava comentando antes, né? Chega em um ponto que a gente não consegue mais intervir individualmente ou em pares, que a gente precisa ter ali uma conversa geral mesmo, né, uma reunião geral para falar sobre aquele determinado problema. Já passei por várias situações assim como essa, né, e por diversos motivos com os alunos, e nesse momento esse feedback coletivo mais firme e direcionado para aquele problema ali específico, ele precisa ser feito. E não dá para a gente chamar um e depois chamar outro, não, porque aí às vezes se torna até meio que um ambiente de leve trás, né, e a ideia não é essa. Então, a ideia é que a gente faça ali, realmente, coloque tudo, né, em cima da mesa e discuta no coletivo e encontre uma solução. Então, nessas situações, esse feedback, né, coletivo também é bem-vindo. Já o feedback individual, eu acredito que ele precisa ser feito também em todas as sessões tutoriais, mas aí não dá para a gente chamar todo mundo. É impossível para um tutor chamar todo mundo de uma vez, né? Quando eu comecei a trabalhar com o método, a gente tinha no calendário um dia específico de feedback individual. Então, era um dia que a gente chamava todo mundo. E aí, ao longo dos anos, eu fui vendo que isso aí realmente não era o adequado. Porque, às vezes, a gente tinha uma situação e passava muito tempo para dar a devolutiva para o aluno. Aí, hoje, como é que eu me organizo com os tutores?
eu tenho um cronograma de feedback. Na verdade, é uma sugestão, né, de cronograma para que os tutores eles consigam se alinhar. Então, nesse cronograma, eu vou construindo ali semana a semana a sugestão do feedback. Então, por exemplo, na primeira tutoria, a gente pode chamar aqueles alunos que acabaram de chegar, né, alunos transferidos, alunos que entraram agora na faculdade e que nunca tiveram contato com o método. Então, no primeiro dia, a gente já pode chamar esse aluno ou algum aluno que você já identificou ali que ele precisa de uma intervenção. Então, a gente chama esse aluno. Na segunda semana, a gente pode chamar os alunos para fazer o reforço positivo. Na outra semana, o aluno que precisa de acompanhamento. Então, a gente se organiza dessa forma, né? E aí eu deixo como sugestão, porque o tutor, ele pode organizar isso livremente, né? Ele que vai saber ali as reais necessidades daquele grupo dele. Mas eu gosto de deixar sempre essa sugestão e eu organizo os meus feedbacks assim também, né? A cada semana eu vou chamando ali grupos específicos, eu chamo 2, 3, depende também do intervalo que eu tenho para fazer. E isso dá certo porque quando chega no final da unidade, eu já tenho chamado todo mundo mais de uma vez, inclusive, né? E aí eu consigo fazer o acompanhamento, porque eu também acho que não dá certo se a gente só chama o aluno no início da unidade e quando chega lá no final ele não foi chamado novamente e a gente não acompanhou a progressão, né? E nem ele teve uma devolutiva. Então, eu acho que quando a gente faz essa rotina, fica mais fácil, né, para a gente também acompanhar o aluno, porque, de fato, a gente tem que trazer para ele ali um plano de ação do que é que ele vai trabalhar ao longo das próximas aulas, das próximas tutorias. Senão ele fica perdido, né? Isso. Olívia, agora uma coisa bem assim, bem operacional. A gente sabe que o momento do grupo tutorial, você está ali envolvido na discussão, e aí você precisa, tem um ponto que você colocou, que é o feedback tem que ser específico. Então, assim, essa observação que o tutor vai levar para o aluno, para gerar ali uma reflexão e uma linha de ação, precisa ser específico. Na prática, você faz essas anotações, você lembra tudo, como é que você registra esse fato? Vamos dizer assim, na vida real, você está lá observando os alunos, aí você percebe um determinado comportamento ou uma determinada ponto que você gostaria depois de trabalhar. Tu faz o registro, bota no papel, tu decora, como é que é isso na prática? No início, eu trabalhava com o caderninho, né? E aí tem tutores que até hoje usam o caderninho, né? Eu acho super válido, porque a gente tem que registrar realmente. Hoje em dia, eu já faço tudo na planilha. Na própria planilha de avaliação, eu acrescento uma coluna de observação. E aí, nessa coluna, eu já vou escrevendo tudo. E aí, vou deixando registrado, né, esses pontos de destaque, o feedback. Já trabalhei também com planilha para plano de ação específico, porque aí, como são muitos tutores, eu gosto também de ter essa planilha, porque nas reuniões eu também coleto quais são os alunos que a gente precisa realmente de intervenções mais diretas e mais sérias, digamos assim. Então, eu coloco ali também naquela planilha qual foi o problema, qual é a estratégia que o tutor está usando, né, para poder reverter aquilo ali, e se conseguiu reverter, então a gente consegue ir acompanhando. E, pessoalmente, nas minhas tutorias, eu faço na minha planilha, né, de avaliação, eu já tenho essa coluna para esses registros. E quando eu faço feedback com o aluno... Não é em tempo real, você anota depois que termina a tutoria, ou como é que funciona? Não, Na assim, hora que está acontecendo a tutoria, tu lembra depois, aí logo depois tu anota, Na hora que está acontecendo a tutoria, os principais pontos eu já vou digitando, E aí, no feedback, quando eu alinho com o aluno, qual é a estratégia que a gente vai usar, né, qual é o plano de ação realmente que a gente vai fazer para as próximas tutorias, aí eu já registro também. Quando ele sai, eu já registro. Porque senão, de fato, a gente esquece. E a gente precisa ter esse registro para poder chamar o aluno de volta e dizer, ó, vamos ver aqui o que é que a gente conseguiu alcançar, né? E ao ponto específico lembra naquela hora que a gente estava discutindo aquele caso, como é que você reflete aquela situação? É você, postura. Porque quando você coloca uma situação concreta, objetiva, que aconteceu, um fato, fica mais fácil para evitar aquele julgamento, né, Lívia? Porque você está levando um fato que aconteceu. Vamos dizer, como é que foi para você cortar a fala daquela pessoa e o que é que você acha que gerou naquele momento? Porque quando você, ao invés de você julgar o aluno, você apresenta a ele algo que aconteceu,
e traz a reflexão daquele fato, muda totalmente. É como a Totalmente. estratégia da comunicação violenta, não violenta, né? É. Não é sobre você julgar, é sobre você dizer Mostrar. como você se sentiu, o que é que aconteceu. Exatamente. Então, é Nossa, muito importante que a gente tenha, de fato, o registro, né, para que a gente consiga acompanhar, com toda certeza. E, geralmente, quando o aluno ele vem para o feedback, ele já sabe, mais ou menos, por que que a gente está chamando, né? Então, quando a gente pede ali para ele se autoavaliar, ou para ele comentar o dia e tudo, como é que foi aquela sessão e etc., ele já vai ter, na maioria das vezes, essa percepção. Tem alunos que, de fato, não têm, então a gente precisa mostrar. E aí, quando você, né, comenta sobre esse registro, é justamente nesse momento que a gente vai ter ali como mostrar para ele o que foi que aconteceu ou como o outro se sentiu, né? E aí a gente precisa, com certeza. precisa desse fato aí. Olivia, tu lembra de algum feedback, no caso que você tenha recebido, que foi difícil para você, assim, na tua história como tutora? No caso, para mim, como tutora, Para realmente, você, alguma devolutiva que tenha sido mais difícil, assim, de você lidar, e talvez que você, comparando sua maturidade hoje, você teria vivenciado de uma maneira melhor? Tu lembra de algum fato nesse sentido? eu lembro muito da questão daquela aluna, né, que eu comentei, que para ela nada estava bom, porque como nada estava bom, né, querendo ou não, assim, eu também estou na organização da disciplina, então meio Ah, que impacta também no meu trabalho, né, e aí eu disse, meu Deus, será que realmente é dessa forma, né, depois eu tive que parar ali para refletir, para rever tudo, para tentar entender aquele contexto, né, é por isso que eu acho que também foi muito difícil para minha outra colega, ah, tá. Mas porque, aí né, me pareceu muito que essa situação foi uma coisa bem vinculada ao método, né? Que se repetia e que ela não se isso, encaixou. E isso, aliás, é muito importante, né? sim, Às vezes o aluno não se encaixa mesmo, assim, não sim, consegue encontrar o espaço dele dentro dessa metodologia de aprendizado baseado em problemas, né? isso, Às vezes até pela forma como ele caminhou o processo de caminhou. aprendizado no ensino fundamental, no ensino médio, e às vezes até, né? Então isso aí deixa ele meio que numa sensação de estar inadequado ali o processo Isso. para ele. Nessa Então, situação, eu só fiquei tranquila no final da unidade, porque ela teve um progresso bom. Ela conseguiu entender que ela precisava daquilo ali, né, para a vida dela, para concluir o curso, e também isso, né? Então, assim, ela foi fazendo o esforço e foi aceitando melhor, então, assim, ela mudou até de expressão. Então, no final, eu consegui ficar mais tranquila, mas eu lembro que nesse dia específico, eu olhei assim, poxa vida, será realmente que tá tudo tão ruim assim? Né? E aí a gente se questiona também. Mas também é um momento para a gente refletir como é que está a condução da gente, né? E de repente o problema também poderia ser diretamente comigo, né? Embora ela não tenha falado, mas poderia ser. E aí a gente tem que parar realmente para refletir, né? E para ver como é que está o andamento. Porque pode estar bom para mim, mas pode estar, né? Não estava bom para ela, talvez. Então, importante. e o ABP é sempre um processo coletivo, não só de aprendizado do aluno, mas também do tutor. E você, na sua atuação como coordenadora de outros tutores, como coordenadora de um processo, assim, para você, qual é existe um desafio no sentido de você monitorar como é que está sendo o feedback, não só na tua tutoria, mas também no grupo. Como é que você gerencia isso, Lívia? Assim, se aproximando dos Sim, outros tutores, trazendo ao debate, sim, porque essa formação continuada para ser tutor, ela exige do coordenador assim, ações para que isso se transforme, para que o tutor consiga evoluir, né, nessa posição. Como é que é isso. para você esse desafio, assim, do feedback, não só mais para você, mas como coordenadora de outros tutores? Sim. A gente faz reuniões, né, periódicas, então a gente tem reunião semanal ou quinzenal com os grupos de tutores por período, então a gente faz reuniões separadas, também tem algumas reuniões que são gerais, mas as mais frequentes são essas por grupo, realmente, né, por período. E aí, a reunião é um momento realmente de muita troca, mas a gente também precisa ter em mente que a reunião também é um momento de formação, né? Porque a partir do momento que a gente conversa, que a gente discute, a gente também recebe, né, ensinamentos e passa ensinamentos. Então, é um momento de formação. Eu acho que nessas reuniões, né,
tendo essa frequência, se de fato você consegue organizar seu grupo para ter frequência nessas reuniões, a gente consegue alinhar os processos, né? E quando eu falo de alinhar os processos, eu estou falando também de garantir que todos esses tutores, eles consigam entender a técnica do feedback, a importância, a técnica, né? E consigam executar da maneira adequada. O feedback, ele não é uma conversa com o colega, não é uma conversa com o psicólogo, né? E acho que para o tutor que às vezes está chegando agora, ou nunca fez um treinamento de feedback, ou nunca parou para ler alguma coisa para estudar um pouquinho aquilo ali, ou até mesmo que ainda não teve a oportunidade de realizar feedback, fica parecendo, às vezes, que é isso, né? Eu vou chamar o aluno para conversar ali com ele informalmente, e não é. E assim, eu estou até sendo repetitiva nessa questão da técnica, porque é o que vai fazer a diferença para, no final de tudo, a gente ter um feedback robusto, né? E efetivo. Porque aí você vai estruturar aquele momento, você vai chegar naquele ponto ali, olha, a gente vai conversar hoje, o nosso feedback hoje é sobre isso aqui, sobre essa situação, né? E aí você vai conseguir estruturar aquilo ali. Então, quando os tutores, eles dominam, né, esse método, eles entendem esse processo também, de que não é um desabafo do aluno, não é uma conversa com o psicólogo. Então, naquele momento ali, a gente já consegue ter, né, uma estrutura. Porque a gente sabe que na nossa prática, a gente fica muito perto dos alunos, né? E como a gente fica próximo, eles se sentem à vontade realmente para falar coisas da vida pessoal e tudo mais. Eu tive um aluno uma vez, isso também há muitos anos atrás, que sempre a gente fez um feedback, e aí ele estava com um problema pessoal grande, e sempre ao final das tutorias, nas outras semanas, ele queria ficar para fazer o feedback. Mas aí o feedback era porque ele precisava conversar. Era uma pessoa que estava precisando realmente desabafar. Então, ali já não é o tutor, já não era a Lívia a tutora, era a Lívia uma colega realmente, né? Então, a gente se coloca nessa posição também de escuta, né? Para fornecer ali aquele apoio. Isso acontece. Mas aí, se o tutor, ele sempre faz dessa forma na rotina dele, ele não dá conta. Ele não dá conta de ouvir todo mundo, né? Não dá conta de fazer os feedbacks que precisam ser feitos, porque fica sempre ali, né, em torno daquelas conversas longas também, né, tem essa questão do time ali, e aí não funciona. E quando você estrutura, é como se fossem os passos da comunicação de más notícias, o protocolo Spikes, ou então aqueles passos da comunicação não violenta. Então, quando você entende que é uma estrutura, ela é um passo a passo que tem pontos a serem, para nortear a ação do tutor. Isso é um grande facilitador, né, Lívia? Eu acho que entender o feedback como uma parte do processo de aprendizagem. E no APP, nossa, é indissociável do método. Eu acho que qualifica imensamente os resultados da metodologia de aprendizado baseada em problemas quando você tem feedbacks, né? E, Carla, e voltando, só para a história assim, da reunião, né, dos tutores e tudo mais, a gente também, nas reuniões, a gente, quando troca, né, as situações, olha, hoje eu fiz um feedback que foi assim, assim, aconteceu tal situação, a gente também vai mapeando ali estratégias de como a gente pode agir em determinadas situações, porque os problemas que acontecem na tutoria, as situações que acontecem nas tutorias se repetem, né, em vários grupos. Então, aconteceu com uma aluna minha assim, com a sua aluna também pode acontecer da mesma forma, e aí a gente vai criando também ali um arsenal, né, de ações que a gente pode fazer para resolver aquela questão do aluno. E um outro ponto ainda que eu acho muito relevante para tutores, né, e também para coordenadores e gestores, é que quando a gente tem um aluno que a gente precisou fazer uma determinada intervenção com aquele aluno, a gente passe aquela informação para o próximo tutor, né? O tutor também tem, acho que essa função de buscar o perfil do aluno, receber o feedback dos outros tutores. Como é que foi aquele aluno no semestre passado? E aí a gente também consegue ir acompanhando, porque a gente sabe que algumas situações a gente consegue resolver de maneira mais simples, mais direta, e outras não, né? Outras precisam ser, de fato, trabalhadas de forma gradativa. Então, a opinião do outro tutor também é muito rica, né? Muito válida. E talvez até quando eles recebem essa informação, ele já não parte da estaca zero. Ele já entende que como você estava falando assim, quando você compartilhou com o teu tutor e viu que aquela dificuldade que você teve com a aluna já tinha um momento prévio parecido, então já deixa você atento, assim, não é uma coisa pessoal,
É uma dificuldade que ela está dentro do método. Então, já deixa você até numa posição, uma direção mais assertiva, assim, de como resolver, né? É o entendimento do método, Do porque método. também é outro ponto, né, que eu acho que é difícil. A gente está ali vivenciando, Lívia, relações humanas, que podem ter Sim, afinidade ou não. Então, assim, ao longo de todas as tutorias, primeiro, eu percebo que um grupo pode ser totalmente diferente do outro, gerar no tutor emoções muito diferentes. Então, diferentes. por mais que a gente saiba que está dentro de uma estrutura, de um processo, de um método, é impossível dizer que não há uma mistura de sentimentos e afetos Existe. ali. São componentes que até naquele modelo 3C3R, o pesquisador, ele acrescenta os componentes afetivos anos depois que ele cria o modelo 3C3R. Ele coloca Sim, como é importante olhar os componentes afetivos do processo ABP, que são os com sentimentos e certeza. emoções que vão surgir ou com o próprio problema, que às vezes a gente fala, nossa, essa situação é difícil, vamos dizer que você esteja abordando um suicídio, e aí, de repente, tem algum aluno do grupo tutorial que vivenciou aquilo. Você Sim, fica, meu Deus, vou levar esse problema, e a pessoa viveu isso. São emoções que vão surgir ali que você tem que são. gerenciar, né? Então, imagina que você possa estar fazendo uma reflexão da tua maturidade de tutora, né? E como é que foi para você essa gestão das emoções dos diferentes grupos tutoriais, assim, o que é que tu pode compartilhar para quem é tutor? Eu acho interessante ouvir isso, Lívia. Quando a gente fala dessa questão assim das emoções, é engraçado que os próprios alunos eles brincam assim, às vezes, né? Ah, diga se esse aqui não é o seu grupo preferido, né? A gente escuta isso, não é? E É verdade. a gente está compartilhando justamente sobre essa questão assim de emoções. Eu lembro muito do início assim de como era difícil para mim mensurar a avaliação somativa dentro do grupo tutorial, porque assim, a gente tem a formativa, mas a gente tem a somativa também, a gente precisa dar uma nota ali para o aluno. E é muito difícil quando a gente tem essa questão assim, poxa, um grupo parece que eu tenho mais afinidade, né? Eu gosto muito desse grupo, é um grupo engajado, eu me sinto mais à vontade e tal. E outro grupo é um grupo que é mais fechado, ou é um grupo que não anda no ritmo tão parecido quanto o seu, e aí eu preciso avaliar aqueles alunos ali. E eu preciso avaliar o aluno, o desempenho dele, o que está acontecendo naquela tutoria. Não é se eu gosto ou se eu não gosto do aluno, se eu vou com a cara de fulano ou não vou, se o aluno não gosta de mim e isso está claro, não. Então a gente precisa saber separar essa questão aí das emoções, nesse momento de avaliar. E isso eu acho que é muito desafiador. Então, quando a gente tem também um instrumento de avaliação bem redigido, né, bem distribuído, e direcionado, a gente vai fazer isso realmente de uma forma mais adequada. Mas o tutor, ele começa também a trabalhar aos pouquinhos, de acordo, né, com o tempo que ele está ali fazendo aquela função, ele começa, de fato, a perceber essas nuances, né, e vai melhorando nesse processo de avaliação de uma forma que não seja levando para o lado pessoal. Isso eu acho que é desafiador. Já escutei vários relatos também, onde a gente percebe que às vezes existe essa mistura e que a gente tem que se policiar. Né? O tutor ele precisa se colocar ali naquela posição de neutro total. Né? A gente não está ali, né, como amigo de fulano ou de cicrano, ou eu gosto muito de fulaninho e fulaninho já é uma pessoa que eu já não topo muito, porque, né, a gente sabe que isso faz parte da vida da gente. E eu sempre digo também isso para os alunos quando eles estão com pessoas que eles não se dão tão bem no grupo. Tem muito isso. Ah, eu queria trocar de grupo porque, né, não gosto de fulaninho, já tive uma briga, uma situação e tal. E a gente tem que manter aqueles alunos no mesmo grupo porque eles também precisam aprender, né, a gerenciar aquele conflito. E isso faz parte da Verdade. vida e a gente vai aprimorando, com toda certeza. Mas, com certeza, assim, na minha Poxa, opinião, o ponto mais difícil é avaliar. é avaliar, de fato. E talvez até a gente ouvindo os tutores e quem já está nesse processo há um tempo, percebe que essa realidade das emoções que surgem por parte do tutor é uma realidade. Então, a Na gente tem que aprender realidade. a gerenciar isso aí,
ter critérios objetivos ali para nortear essa parte somativa da avaliação, Sim, mas eu acho que só entender que ali é um momento de inter-relação, de troca, que você às vezes vai se sentir mais acolhido num grupo e às vezes mais distante de outro. Eu acho que é parte de qualquer ambiente onde há interação social, interação. não é tudo É, igual, né? Então a gente tem que ali centrar na função da mediação do aprendizado, mas isso é parte também de um amadurecimento, da gente o também se colocar amadurecimento. dentro de um grupo que talvez não vai ter a mesma receptividade. Por exemplo, às vezes tem um aluno que é mais, que destaque e gera um ambiente ruim, aquilo é suficiente para o grupo ficar pesado, Sim, não é, sim, Lívia? Assim, sim, às vezes é um posicionamento de um único aluno. Ele pode gerar um clima ali no ambiente que fica difícil para todo o grupo, e repercute em sim. todo mundo Em isso. todo mundo, e no tutor também, E com no toda tutor também, certeza. sabe? Assim, então, eu acho que também é uma oportunidade muito grande. Eu vejo a ação do grupo tutorial, o processo dos 7 passos, é uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal Com para a certeza. gente, para tutor, não só da parte técnica, assim, mas também dessa relação, dessa capacidade de fazer um feedback mais eficaz. Isso. É tudo uma maturidade, né? Um crescimento, né, Lívia? A gente aprende muito, né, nas tutorias, assim, eu digo Muito. muito isso a eles, gente, a gente aprende mais com vocês do que vocês imaginam, porque não é É, só aprender o conteúdo, né, também, porque eles vêm super atualizados e tudo, mas não é só isso, é esse poder da escuta, né, de você se colocar no lugar do outro, de aprender a ouvir, né, de você também se concentrar, porque a tutoria, ela exige um poder de concentração muito grande do tutor, né? E é, isso a gente desenvolve essa habilidade. Eu sou apaixonada assim, por fazer tutoria, eu adoro realmente, eu me encontrei muito nisso, e eu vim de salas de aula superlotadas, de 80 alunos, 85, 70, então assim, eram salas de aula muito cheias, eu dava 3 horas de aula, então assim, era muito cansativo, né? Eu sempre gostei muito de dar aula, mas era cansativo, e aí quando eu vim para a tutoria, a gente está sentado, a gente não precisa elevar o tom da voz, a gente está numa conversa, né? maravilhoso, né? É muito bom, né? É prazeroso realmente para a gente, mas a gente também precisa estar extremamente concentrado e focado. Você tem Tem, 12 pessoas para você ouvir, para você olhar, para você capturar ali, né, o que é que está acontecendo, tentar mensurar ali o aprofundamento do estudo do aluno, avaliar, né, criticamente o que é que ele está trazendo e depois ainda dar essa devolutiva para ele, que é o feedback. é, Então, é um esforço mental também muito grande e a gente é, desenvolve essa habilidade, desenvolve. né? Por isso até que eu te perguntei como é que você faz na prática, se você faz registro, porque eu acho assim Sim. que às vezes a gente tem que pontuar. Vamos dizer que um aluno contribuiu com um conteúdo, ele desenvolveu muito bem a parte da teórica do assunto, mas ele não contextualizou, ele não aplicou o Não conhecimento no aplicou, caso. E aí você vê que é preciso aquilo ali, ou seja, a competência de contextualização precisa ser aprimorada. Então, aprimorada. você tem que ficar, não, ele desenvolveu super bem, aquele aluno está entusiasmado, ele está contando tudo que ele leu no livro, mas o problema ficou É. esquecido, E passou mostrar para longe. eles também o autodirecionamento, né? Que você trouxe lá, inclusive, É, na nossa planilha de avaliação, que assim, isso faz tanta diferença. E eu acho que era algo que muitas vezes passava batido, e a gente, né, mostrar para o aluno onde é que está aquele ponto ali daquele autodirecionamento, daquela gestão ali do estudo dele, né? E dele conseguir integrar todos esses elementos de contextualizar e, enfim, pois é. é muita Então, coisa, acho que o tutor tem realmente. que focar nas competências do método, o que é que a gente está esperando desenvolver? Está esperando Sim, desenvolver autodirecionamento, processo colaborativo. Então, isso tudo tem que ser o eixo, né, do feedback. Ele é exatamente. específico, voltado para construir essas competências. Isso. Isso facilita muito, né, Lívia? E naquele início que eu comentei, né, que eu sempre falo para eles como vai ser o feedback, eu uso justamente a planilha. Eu mostro a planilha para eles, porque assim, tem no manual, muitas vezes eles não leem, então eu gosto de mostrar. Eu disse, ó, gente, o feedback da gente é focado nisso aqui. Então, o que é que a gente está observando e onde é que a gente vai trabalhar? São esses pontos aqui que a gente vai nortear. Eu uso a planilha, a gente precisa, né, de fato, usar para mostrar para eles que não é nada solto. Então, eles conseguem entender melhor também, né, qual o ponto Maravilha. que a gente precisa intervir. Isso é bem válido. Perfeito.
Lívia, outro ponto que eu queria falar para te perguntar é sobre os erros comuns, do que você possa compartilhar aqui, e também a frequência do feedback. Então, são esses dois pontos aí, você pode comentar sobre isso. Carla, eu acho assim que um erro muito comum, né, que alguns tutores acabam, né, fazendo ali no dia a dia ou deixando passar batido, é quando a gente não chama o aluno para o feedback no momento adequado. Então, a gente perdeu o time ali daquele feedback, faz muita diferença, porque vamos supor, aconteceu uma situação agora, e aí eu não consigo chamar o aluno naquele momento, quando finaliza a tutoria, e eu vou chamar o aluno só algumas semanas após, né? Se você não tiver aquele registro que a gente tinha comentado, você não vai lembrar da situação e o aluno também não vai lembrar, né? Então, o ideal é que a gente tenha realmente espaço para fazer o feedback no momento que aquilo ali aconteça, né? Ao final daquela tutoria, a gente já chama para conversar com ele, porque vai estar ali fresquinho na nossa mente e na mente dele, e a gente consegue ter mais eficácia também, né, na resolução daquela situação. E um outro ponto, assim, que eu acho muito válido é quando o tutor, ele chama o aluno toda semana para o feedback, quando a frequência é demais, sabe? Então, se eu chamo o aluno toda semana para falar daquela mesma situação, vamos supor, o aluno que é muito calado na tutoria, que ainda está desenvolvendo aquela habilidade ali de oratória, né, de expressão, e aí toda semana eu chamo aquele mesmo aluno. Se torna um massacre praticamente para o aluno, né? Então, fica difícil, se torna pesado para o aluno e também para o tutor, é desgastante. E o aluno, ele não tem nem o tempo ali para ele se autorregular de volta, para ele tentar colocar em prática o que foi planejado, né? Então, eu acho que isso, às vezes, até atrapalha um pouco. Por isso que é tão importante a gente ter aquela estrutura, né, de um calendário ali semanal de como é que a gente vai chamar para os feedbacks, quem são os alunos que a gente vai priorizar numa semana e na outra a gente vai mudar o perfil, para que isso também se torne leve na rotina realmente do feedback, né? Eu acho que isso faz muita diferença também. Os feedbacks também que são muito longos, né, e que são sem foco, eu acho que também acabam que atrapalham um pouquinho, né? A gente precisa realmente trazer sempre aquele direcionamento, né? Aquela estratégia de ter ali tudo arquitetado, como vai fazer com o aluno. Lívia, eu lembro que em todas as falas suas sobre feedback, você sempre destaca o plano de ação, que é Sim, parte da estrutura do feedback. Então, a gente está imaginando ali, quando você faz, às vezes, muitas devolutivas para o aluno, ou muitos feedbacks, mas você não cumpre o plano de ação, não reflete, porque tem que ter um tempo, né, para a pessoa alcançar. Então, sobre esse plano de ação, imaginando um aluno calado, então, tem que ter, o que é que você espera que ele possa alcançar no curto espaço, no médio espaço, no grande espaço de tempo? Então, fala um pouco esse plano de ação, como é que você é, gerencia isso ali para. E você também comentou que às vezes não é só naquela tutoria, vai ser mais na frente que ele vai isso. conseguir desenvolver aquele plano, né? Isso. Eu acho que o que a gente tem assim, de mais frequência nos grupos tutoriais é aquele aluno que ele se coloca como sou tímido, né? E por isso eu não falo, eu não consigo participar, ou assim, eu tento falar e eu não consigo. Então a gente precisa, na verdade, analisar direitinho, né, o que é que está acontecendo ali. Eu sempre digo o seguinte, quando o aluno ele já chega, professora, porque eu sou muito tímido, eu sempre falo, olha, a timidez é uma característica da sua personalidade, né? Você provavelmente foi uma criança tímida, um adolescente tímido, né? Agora é um jovem mais tímido, mas o fato de você ser tímido não vai te impedir, né, de desenvolver a sua trajetória profissional, a fazer a sua atuação ali como deve ser feita. Isso não é algo que vai te impedir de desenvolver aqui na tutoria ou de fazer uma apresentação mais à frente quando você estiver na sua residência, etc. Né? Então, eu tento mostrar para ele que a timidez é uma coisa e desenvolver essa habilidade de oratória é outra, né? Aí, pensando estrategicamente, como é que a gente vai desenvolver de forma, né, gradativa essa questão da oratória ou da postura, do aluno se sentir mais autoconfiante? Eu acho que primeiro a gente precisa identificar qual é o ponto principal. É, de fato, a autoconfiança, porque aí pode ter aquele aluno que ele acha que ele estuda pouco ou que ele não aprendeu o suficiente, que por isso ele prefere ficar calado, porque ele tem medo de falar e ser julgado, né? Ou é aquele aluno que realmente ele não está estudando,
ou é aquele aluno que estudou, que tem todas as anotações, que mostra, muitas vezes eles mostram para a gente, olha, professor, eu pesquisei isso aqui tudo e tal, eu estudei, mas eu não consigo. Então, para esse aluno, aí a gente já vai desenvolver outra estratégia, né, já é diferente. Então, no caso desse aluno, né, que tem realmente muita dificuldade, que ele não consegue falar, ele não consegue participar, eu tento propor algumas coisas, eu dou algumas alternativas e peço para ele escolher uma alternativa ali para que a gente comece a trabalhar. Né? Eu sempre sugiro que ele pode ser um destaque do grupo, o coordenador, o secretário, ter aquela função específica, porque aquilo ali vai fazer com que ele fique meio que no centro da discussão e as pessoas olhem para ele, ele precise interagir com o olhar também, porque tem aqueles alunos que ficam de cabeça baixa, que eles nem encaram o tutor e nem o grupo, né? Então, eu acho que quando ele está na posição de coordenador e de secretário, ele tem que olhar para as pessoas, ele tem que se comunicar com as pessoas, e as pessoas prestam mais atenção a ele, né? Então, tem essa situação, eu dou essa alternativa. Também falo dele tentar participar pelo menos uma vez em cada momento da discussão, né? Tente pelo menos uma vez a cada momento, porque aí você vai começando de forma gradativa. A gente não pode esperar que esse aluno chegue na próxima tutoria e seja o maior, né, tagarela ali do grupo. Não, ele não vai fazer isso, né? Não vai. Então, é fornecer realmente um trabalho de formiguinha, estratégias pequenas, né? Pequenas metas, para que ele consiga alcançar, né? Então, Possíveis, metas possíveis, isso. né, Lívia? Pois é, possíveis que ele consiga realmente, né? E aí ele pode ir tentando. Então, em um momento ele fala alguma coisa ali no brainstorm, no momento da hipótese, eu sempre digo assim: você está prestando atenção, né? Anote uma hipótese, porque na hora da construção você já vai dizer, eita, eu pensei aqui numa hipótese, o que é que vocês acham? E aí você lê a sua hipótese, ou já deixe um objetivo construído, vá fazendo suas anotações, né? Porque aí você já vai ter ali ó, uma cartinha na manga. Isso já vai fazer com que você quebre essa vergonha de falar. Então, eu vou Isso. sugerindo pequenas coisas, e no final eu alinho com eles, tá? A gente pode começar por onde? O que é que você acha que faz mais sentido para você, que você vai se sentir mais à vontade? E aí, eu sempre digo, olha, daqui a um tempinho eu vou te chamar novamente para a gente ver o que é que a gente conseguiu alcançar. E aí, eu tento progredir com eles também nessa escala, né, de pequenas metas, para que ele vá, no final, tendo ali uma formação. Na maioria das vezes, dá super certo. Já aconteceu de Maravilha. não dar certo? Já. Comigo, com o tutor colega também, de ter uma pessoa no grupo que usamos de todas as estratégias possíveis. Eu no meu grupo e ele no dele, foi no mesmo semestre, inclusive, e no final a gente chegou e disse, poxa, dessa vez não, a gente não conseguiu, não deu certo. Mas vamos tentar no próximo, vamos ver como é que vai ser no próximo. Né? E assim, é desafiador, realmente, mas na maioria das vezes dá super certo, sim. Lívia, agora, se você fizer uma síntese assim, dos grandes conselhos para o tutor, me diga. Recomendação top, uma dica de ouro. A recomendação fundamental é que o tutor tem que se apropriar do método do feedback, né? Tentar fazer um curso, pode ser um curso até na área de RH, de gestão, né? Ou um curso também voltado para habilidades médicas, que geralmente tem, né, essa parte do feedback. Mas, assim, procurar realmente fazer um curso, ouvir profissionais falando, né, sobre feedback, né? Assistir nosso vídeo, com certeza, né? Que tem muitas dicas. Entender o feedback Né? como uma estrutura, Como né? uma Um passo estrutura, a passo. tentar dominar a técnica, fazer leituras realmente de materiais de feedback. Eu costumei fazer isso, assim, né, no meu processo todo, pegar materiais de diversas áreas, até áreas que não eram a minha, mas que eu via a estrutura do feedback. E eu resgatei também um feedback que eu recebi na época que eu fiz o meu doutorado de sanduíche. Né? E aí eu fui para uma indústria farmacêutica em Madrid, então lá era tudo muito estruturado, diferente de alguns processos, né, que eu já tinha visto na época, eu era muito nova, 10, 12 anos atrás. Então, assim, aquilo ali para mim, eu consegui. Hoje, quando eu lembro daquele feedback que eu recebi lá com o meu diretor, né, eu lembro que ele usou toda a técnica, todo o passo a passo. E lembro muito também de como foi difícil aquele feedback para mim, como foi difícil receber, porque a minha visão não era a mesma visão dele. Mas lembro também que foi um ambiente extremamente ameno e acolhedor. Então, assim, me marcou muito aquele feedback que eu recebi. E eu vejo hoje a técnica. Realmente, ele aplicou aquela técnica. Então, é tudo muito estruturado e como dá certo, sabe? E uma vez que tem uma técnica, até o aluno recebe com mais tranquilidade, né? Porque Com não é um certeza. julgamento, é uma técnica. Com É um certeza. momento estruturado que está voltado para
aprimorar o aprendizado. Então, a Não é a nossa intenção opinião pessoal, né? Não não é. é. É claro que entra um pouco de cada um, né? A forma como você falou, a forma de falar, o tom de voz, isso cada um usa o seu, independente da técnica, você tem o seu jeito, né? De olhar para o Isso, outro, e tudo isso faz parte do ambiente onde se coloca o feedback. isso. Verdade, Lívia. Vamos ver. Lívia, eu queria agradecer imensamente essa conversa. Imagina. A gente vai, você que está escutando, então, se você gosta desse tipo de conversa sobre o aprendizado baseado em problemas, siga aqui o canal, se acompanhe aqui nos episódios. Esse é o primeiro episódio, mas espero que seja um episódio de muitos, que a gente possa compartilhar esses desafios. Eu também vou convidar alunos, egressos do método, tudo isso com o propósito de aprimorar a metodologia de aprendizado baseado em problemas, de ter um espaço para crescer. Agradeço imensamente, Lívia, porque só de ouvir você eu já vejo o seu encantamento com o método, como você faz o que você gosta, né? Você é aquela pessoa realmente apaixonada. Eu adoro ouvir você falar em feedback, porque para mim fica claro assim, o quanto você tem propriedade daquilo ali e gosta de fazer isso aí que você faz. Muito obrigada. Eu que E te agradeço, Carla, porque assim, realmente é importante, né, a gente estar tendo essa troca e a gente divulgar isso e que as pessoas também entrem, né, nessa conversa, nessa discussão, porque a gente tem a somar realmente, né? Com certeza. Então, te agradeço demais pela oportunidade de trazer aqui um pouquinho, né, do que a gente faz no dia a dia. maravilha. Então tá, gente, um grande abraço e até o próximo episódio.